Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim estar falando com você mais uma vez, para juntos iniciarmos uma nova jornada de estudos. É exatamente isso. Para você que ainda se lembra, na semana passada nós finalizamos o livro de Êxodo. Nós nos aprofundamos na leitura e no estudo do livro de Êxodo, através do nosso guia de estudo ou manual de estudo que se chama Lição da Escola Sabatina. Porém, eu quero apresentar a você, olha só, o novo manual de estudos. O novo guia de estudo da Lição da Escola Sabatina terá como tema lições de fé no livro de Josué. E vai ser uma bênção estudar o livro de Josué. Para você que não conhece, o livro de Josué é o sexto na sequência de Gênesis a Apocalipse. É o sexto livro dessa sequência e traz ali um contexto muito importante no povo de Israel. A transição de liderança entre Moisés e Josué. Lições de fé no livro de Josué começa com a lição número 1, que tem como assunto receita para o sucesso. Antes de colocar aqui alguns comentários, eu queria fazer um convite para você. Você que ainda não adquiriu a sua lição da Escola Sabatina, do quarto trimestre, que abrangem os meses outubro, novembro e dezembro, ou seja, os 3 últimos meses do ano, você precisa adquirir. E aproveite e faça uma assinatura anual, para que você possa receber a cada 3 meses em sua casa com frete gratuito, um material riquíssimo para você se aprofundar no estudo da Bíblia. Não é bacana? Então entre em contato com a Casa Publicadora Brasileira, a CPB Rio de Janeiro, para você que se identifica com essa região, para você que tem facilitado acesso a essa região, e entre em contato com o DDD 21 3872 7375, o nosso WhatsApp comercial. Envia uma mensagem dizendo: eu assisti o canal A Bíblia da Minha Vida e eu gostaria de fazer uma assinatura ou comprar um manual de estudos avulso. A nossa equipe vai te atender prontamente e vai municiar você deste guia maravilhoso que vai incluir você numa escola mundial, onde o nosso principal objetivo é estudar a Bíblia. Não é bacana? Não é interessante? Quer ser aluno desta escola bíblica mundial, a Escola Sabatina? Então, adquira aqui o seu manual e comece a acompanhar comigo aqui os resumos semanais. Se inscreva no canal, compartilhe para outras pessoas que são amigas suas e junte-se a nós neste grande grupo que estuda a Bíblia, tá bem? E ao estudar a Bíblia nós vamos estar enriquecidos, não só de um vocabulário, de um conceito bíblico ou de princípios, mas acima de tudo do Espírito Santo de Deus, para praticar aquilo o que nós temos estudado. Amém? Vamos juntos aqui iniciar então a lição de número 1, resumir a lição de número 1, receita para o sucesso. Como eu disse, o povo de Israel estava vivenciando ali grandes expectativas, pelo menos 2. Primeiro, naturalmente, a iminência de um novo líder. Josué seria o novo líder de Israel. E a pergunta que vem à nossa mente, logicamente, é: quem era ou quem foi Josué? Antes de nós respondermos, vamos para a segunda expectativa. A segunda expectativa que o povo de Israel estava vivenciando é a entrada na terra prometida, a terra de Canaã, que fora prometida para Abraão. Essa promessa foi renovada em Isaac, em Jacó, também em Moisés. A aliança com Deus foi renovada também em Moisés, indicando sempre ao povo que eles herdariam uma terra.
uma terra para que eles pudessem habitar, plantar e, acima de tudo, glorificar a Deus e ser um exemplo para as outras nações. Estas expectativas ali vibravam entre o povo de Israel. Vibravam de uma forma que eles estavam sempre perguntando: será que é agora? Será que nós vamos avançar? Nós vamos atravessar o Rio Jordão? Nós vamos herdar a terra? Nós vamos conquistar? Quem será o nosso líder? Mas ainda existe aqui uma terceira expectativa. E essa terceira expectativa, ela exatamente foi alimentada por quê? Ao lermos Deuteronômio, no capítulo 18, eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Se você tem uma Bíblia em sua casa, abra a sua Bíblia também, tá? E eu vou ler aqui alguns versos. Vou ler o verso 15, onde diz o seguinte: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Essa terceira expectativa entre o povo de Israel era para o surgimento de um grande profeta entre Israel. Este profeta realmente seria uma pessoa importante, seria uma pessoa que traria notícias, mensagens, profecias, vinda diretamente da boca do Senhor, do pensamento do Senhor. Essa expectativa alimentava também a fé e a esperança de Israel. De tal forma que cada criança que nascia, quem sabe, era ali uma expectativa: será este o grande profeta? E olhe, eu digo a vocês, quando observamos a pessoa de Josué, o que ele foi, como ele foi chamado por Deus, qual era a sua experiência, é impossível negar que Josué tinha traços deste possível profeta. É o que nós vamos analisar agora, respondendo à pergunta: quem foi Josué? Ou quem era Josué? E analisando aqui Êxodo capítulo 24, no verso 13, inclusive o Êxodo é o livro que nós estudamos no trimestre passado. Certamente observamos, ou se você não se lembra, eu quero lembrar a você que Josué era auxiliar de Moisés. Moisés sempre chamava Josué para expedições importantes, para compromissos importantes em meio ao povo de Israel. Se o assunto era subir ao Monte Sinai, Josué estava ali ao lado de Moisés. Se o assunto era convocar líderes para uma mensagem importante, Josué estava ali ao lado de Moisés. Josué foi ganhando ali a confiança, conquistando a confiança do líder Moisés, a sua coragem, a sua disposição em servir, a sua humildade, a sua diligência no estudo da lei ou da Torá, que até então era a Bíblia, né, para os israelitas. A busca de Josué por coisas espirituais levava realmente a Moisés a entender que aquele moço tinha um diferencial. Mas certamente não havia nada na pessoa de Josué que o destacasse. O que havia em Josué, sim, era o Espírito Santo do Senhor. Em diversas partes da Bíblia, aqui principalmente no Pentateuco e no próprio livro de Josué, nós podemos ver a expressão: ele estava cheio do Espírito do Senhor. Ele estava cheio do Espírito de Deus. E aqui, quando nós analisamos Números, capítulo 27, versos 18 a 23, alguns dos versos que nós vamos ler agora, Números capítulo 27, para você que tem a Bíblia aí, aqui nos versos 18 a 23, nós lemos como Deus fez o chamado para Josué. Como eu disse, Moisés estava orientando, instruindo, dando ali direcionamento para Josué, para que um dia, quem sabe, ele assumisse uma liderança. E então, aqui em Números, nós vemos que ao encontrar-se com Moisés, Deus faz então um chamado para Josué.
O próprio Deus aqui disse para Moisés, verso 18 do capítulo 27 de Números, o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem, olha só, em que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. E então fizeram ali uma cerimônia de unção ao chamado de Josué. Queridos, olha, me arrepia aqui de pensar nessa cena, de participar pelo menos mentalmente dessa cena. Um jovem cheio do Espírito, que estava ali agora se preparando para um dia assumir a liderança de Israel. Várias lições podemos tirar daqui. Homem cheio do Espírito, homem em que há o Espírito. Homens em que há o Espírito serão ungidos pelo Senhor, ou pelos homens que o Senhor indicar, para realizar grandes coisas para Deus. Põe isso em sua mente. Homens cheios do Espírito serão indicados pelo Senhor. Homens cheios do Espírito serão indicados pelo Senhor, a fim de fazerem grandes coisas para Deus. E ainda o verso 23 diz aqui: impõe as mãos sobre ele, impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. É interessante também nós vermos aqui a missão que Deus delegou para Josué. Até então nós sabemos que Josué era um homem diligente, cheio do Espírito, filho de Num. Quem era Num? Num, ele era da tribo de Efraim. Efraim era um dos filhos de José, o governador do Egito, que era filho de Jacó, que chamou a família de Jacó para morar no Egito. Ali a família de Jacó prosperou, engrandeceu e tornou-se ali o povo de Israel, que saiu do Egito. Então, Josué era da tribo de Efraim, um efraimita, né? E homem cheio do Espírito, habilidoso, e faria grandes coisas para Deus. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 3, é interessante a gente ler também, gostaria de ler, porque são passagens muito importantes, que falam sobre Josué, tá? Aqui nós podemos ler Deuteronômio capítulo 3, no verso 28, a missão que Deus deu para Josué. E qual era a sua missão? É a segunda pergunta que nós vamos responder. Até agora nós respondemos quem foi Josué, nós respondemos como ele foi chamado, e agora qual era a sua missão, que grande coisa ele faria. É o Senhor aqui dizendo: dê ordens a Josué. Deuteronômio 3, verso 28, para repetir: dê ordens a Josué, anime-o e o fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e o fará possuir a terra que você apenas verá. Aqui nós já sabemos que Moisés iria morrer, Moisés não iria entrar na terra prometida, ia apenas ver a terra. Nós sabemos que o futuro de Moisés é lindo, porque depois, através ali do livro de Judas, nós vimos que Moisés ressuscita depois que morre, e entra na terra verdadeira, né? Entra no céu, na terra ou na cidade que está sendo preparada para um dia fazer parte deste mundo renovado. Ou seja, Moisés é ressuscitado por Deus e hoje está na cidade celestial. Olha que lindo isso. E aqui então nós vemos um jovem Josué assumindo a liderança do povo de Israel, com a missão de conduzir o povo para a terra prometida. E eu pergunto a você, meu querido, essa é uma missão espiritual, política ou militar? Queridos,
Essa é mais uma missão militar. Porque veja bem, como entrar numa terra com pessoas fortes, havia gigantes ali, com pessoas ímpias, havia pessoas maldosas ali, pessoas com costumes e hábitos violentos. Não é o fato só de entrar, mas de conduzir todo um povo. Então essa missão de Josué aqui é quase que uma missão militar. Ele tinha os traços militares para isso. Mas nós sabemos que acima de tudo é uma missão espiritual. O chamado que Deus o fez era para conduzir o povo à terra prometida, à terra na qual eles tinham expectativa de entrar. Isso é uma bênção. Mas Josué fora treinado como espia. Lembra-se da história dos espias? Haviam ali 12 espias. Josué, um deles, Caleb, o segundo deles, e mais 10. Ali, a missão de espionar uma terra, queridos, não era algo fácil. A gente pensa que espionar é apenas observar, de repente se contextualizar com o povo, entrar, ficar sabendo das coisas e enviar informações. Não. Quem pensa que é isso está assistindo muito filme. A tarefa de espionar, queridos, era algo extremamente perigoso. Era praticamente uma missão suicida. Pense bem, entrar numa terra estranha com pessoas ímpias, perigosas. Fatalmente, se um espião caísse nas mãos ali dos cananeus, ele não voltaria mais para casa. Ele morreria, certamente morreria. Mas o Senhor estava com Josué, assim como estava com Caleb, e esteve até com os 10 espias que voltaram dizendo um relatório real, mas desencorajador para Moisés e o povo. Os únicos 2 espias dessa missão de espionar Canaã que voltaram dizendo a realidade e motivando o povo a subir e herdar e conquistar a terra que Deus havia lhe dado, na confiança da fé e na promessa do Senhor, foram Josué e Caleb. Portanto, Josué era um homem do Senhor, e como homem do Senhor, o Senhor estava com ele e o protegeu. Então, Josué havia sido treinado como espia, como auxiliar de Moisés, para assumir a liderança de Israel e conduzir o povo em segurança, não por ele, mas porque a presença do Senhor estava sobre ele. Isso é uma bênção. Qual é a segunda grande lição que nós tiramos aqui daquilo que nós comentamos até o momento? É que o Senhor, ao estar sobre seus filhos, lhes dá o quê? Sucesso. Qual é a receita para o sucesso, queridos? A presença do Senhor. Aqui em Josué, capítulo 1, nós vemos ali que 4 vezes foram mencionadas as expressões: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, verso 6, verso 7, verso 9 e verso 18. Por que tantas vezes foram mencionadas a expressão seja forte e corajoso? Josué certamente demonstrou coragem em todas as atividades convocadas por Moisés. Josué também mostrava diligência no estudo das escrituras que ele tinha em mãos até então, a Torá. Josué também mostrava interesse, disposição e energia quando ele era convocado a servir ao Senhor. Então, certamente, esta coragem não era algo natural dele, mas era o desejo de seu coração, e o Senhor estava com ele, lhe dando amplitude de coragem, amplitude de destemor para poder enfrentar os desafios que eram colocados em suas mãos. Mas acima de tudo, meus queridos, acima de tudo, nós vemos que Josué, ele tinha força. Seja forte e corajoso. Como você entende essa expressão? A força de Josué não estava em seus músculos, não estava em sua aparência, mas estava em seu caráter.
A sua moralidade, queridos, era realmente aquilo que lhe mantinha no caminho correto para a liderança de Israel. Não era algo que estava sobre ele, volto a dizer, mas era o Espírito do Senhor que estava sobre ele, lhe dando destreza, lhe dando também habilidades espirituais para poder conduzir ao povo. Portanto, por 4 vezes no capítulo 1 nós vemos a expressão seja forte e corajoso. Estes eram os instrumentos mais importantes que Josué teria para empreender sua jornada de conduzir ao povo que seria vitoriosa. A lição realmente ela dá aqui muitos elementos para que a gente possa se aprofundar só nesse capítulo 1 de Josué. No todo do livro nós vamos ver pelo menos outros 5 temas, porque de uma forma geral o livro de Josué ele descreve a entrada, a conquista, a divisão da terra de Canaã para as tribos de Israel e todo o cerimonial envolvendo as tribos em relação a essa conquista. Quem conquistou Canaã? Nós vamos ver aqui que certamente foi a presença de Deus entre o povo. O povo precisava confiar no Senhor. O povo precisava estar disposto a lutar, mas acima de tudo, entender que pelas promessas de Deus, eles venceriam, eles conquistariam, independentemente dos desafios que naquela terra encontrassem. Queridos, o segundo grande tema que nós vemos em Josué é a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Desde sua aliança abraâmica, nós vemos o Senhor prometendo, cumprindo e renovando a sua aliança. Deus é fiel. Essa lição nós precisamos aprender. Nós precisamos confiar que a sua fidelidade nos sustenta. Nós não somos fiéis a Deus por conta de uma destreza espiritual em nossa vida. Nós só podemos ser fiéis a Deus porque Ele, primeiramente, foi fiel conosco. O terceiro grande tema do livro de Josué é a soberania divina. Não há nenhum Deus igual ou superior a Jeová. Deus é Deus, Jeová é Jeová, ou seja, não há ninguém, não há nenhum outro Deus como o Deus de Israel. As outras nações precisariam entender isso. Nós precisamos entender que não há ídolos que combatam o nosso Deus, a não ser que nós nos submetamos a eles. Quando nós submetemos a ídolos que concorrem com o nosso Deus, a nossa vida entra em desgraça, como entrou a dos israelitas, como nós vimos no livro de Êxodo. Mas quando a nossa vida está escondida no Senhor e a sua presença anda conosco, não há o que temermos. Deus é realmente a nossa vitória. O quarto grande tema do livro de Josué é juízo e salvação. Como Josué interpretava a Deus e interpretava a Deus para seu povo, a partir das características e também das ações divinas que envolviam juízo e salvação. Como Deus lidava com o pecado, como Deus lidava com as pessoas, como Deus conduzia a sua aliança, a sua fidelidade, as suas promessas. Toda esta manifestação divina para com Josué e para com o povo revelavam de fato o caráter de Deus. E era isso que as outras nações também precisavam entender. Quem era o Deus de Israel? Era um Deus justo? Era um Deus misericordioso? Era um Deus que aceita ofertas para aplacar sua ira? Não, Deus é um Deus justo, misericordioso, cuja oferta que dermos não é capaz de simbolizar qualquer tipo de amor por Ele. Mas Deus muitas vezes aceita a nossa oferta de gratidão, aceita a nossa fidelidade, aceita também o nosso compromisso de lhe servir. Por quê?
porque deseja se relacionar conosco. Deus não é um ser irado cuja ira precisa ser aplacada. Deus é um ser amoroso que nos ama independentemente de quem nós somos ou do que nós fazemos e quer se relacionar conosco. E enfim, queridos, o último grande tema que está no livro de Josué, que nós vamos discorrer ao longo deste trimestre, é a verdadeira liderança. Se existe verdadeira liderança, existe falsa liderança. E Josué demonstra aqui claramente que a verdadeira liderança tem o selo de aprovação de Deus, tem o Espírito do Senhor. E sob o Espírito do Senhor, então, esse líder é capaz de empreender grandes coisas e fazer grandes coisas para Deus. Queridos, muitos detalhes ainda são importantes de observarmos aqui na lição da Escola Sabatina, mas eu quero deixar você com este gostinho. Comente aqui, né, em nosso vídeo, nos comentários, o que você entendeu, o que você achou, as lições que você tirou. Comente, é importante a gente registrar, deixar aí a citação, uma reflexão. Por quê? Porque a gente vai viver mediante aquilo que a gente entendeu. E isso é importante. Na minha concepção, eu extraí aqui duas grandes lições. A primeira delas, eu quero finalizar com essas duas, mas a primeira delas está em Gênesis, capítulo 17, no verso 1. E está inclusive aqui no contexto da lição de quinta-feira. Próspero e bem-sucedido. Gênesis capítulo 17, no verso 1, diz o seguinte: anda na minha presença e seja perfeito. Deus disse isso a quem? A Abraão. Muito bem, Deus disse isso a Abraão. Abraão, se andasse na presença do Senhor, seria perfeito. Ele teria habilidades, ele teria convicções, ele teria atitudes que honrariam ao Senhor. Nós não estamos falando aqui de perfeccionismo, não, de uma perfeição estática. Nós estamos falando aqui de amadurecimento, de crescimento na graça do Senhor. Andar na presença do Senhor para ser perfeito é exatamente confiar nos méritos de Cristo para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação. Amém? Esta é a primeira grande lição que eu extraio aqui. Só serei perfeito, habilidoso, só serei eficiente e eficaz andando na presença do Senhor, porque daí o Espírito Santo estará sobre mim. E a última lição que eu extraí, que na verdade é aqui todo o resumo da nossa lição número 1, Receita para o Sucesso, é a seguinte: só podemos vencer, só podemos conquistar, só podemos liderar com eficiência e com eficácia quando o Senhor está em nossa vida. Se o Senhor não está em nossa vida, é impossível fazer qualquer coisa em favor do seu reino. Pense nisso. Quer fazer grandes coisas para Deus? Permita que o Espírito Santo lhe conduza, lhe batize e derrame poderosamente a sua atuação sobre si, sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Aí sim, faremos grandes coisas para o Senhor, assim como fez Josué, que liderou Israel para atravessar o Rio Jordão e adentrar a terra prometida, conquistar, distribuir as terras de um modo justo para todas as tribos e começar então a jornada de teocracia de Israel, onde Deus seria o rei e a nação faria a sua vontade. Deus abençoe a todos e até a próxima semana com a nossa próxima lição, Surpreendidos pela Graça. Um abraço a todos.